Nesse vídeo, seguindo a ideia do ZModeler, a nossa próxima função seria o Bridge, então aqui ele está disponível em Vertex, Edge, né, e também em Face. Mas antes da gente começar, eu vou criar uma cópia aqui, né, segurando o Ctrl, eu vou arrastar esse cara para o lado para a gente criar uma cópia dele. E o que o Bridge faz é realmente criar uma ponte entre dois polígonos, né. Então nesse caso aqui, quando você não tem, né, o polígono, por exemplo, se estiver deletado, ou se você tiver, né, uma face aqui e quiser conectar elas, você pode, né, criar polígonos extras aqui. Então, nesse caso, dentro do Bridge, começando por Face, você tem a primeira opção aqui selecionada, que seria Connected Polys. Então, nesse caso, ele vai fazer um Bridge apenas em dois polígonos que estão conectados, né? Então, se eu clicar e arrastar aqui, você vai ver que ele vai fazer uma elevação e eu vou poder decidir ali o número de linhas. Então, nesse caso aqui, você viu que ele fez apenas no que está conectado, que seria um polígono do lado do outro. E como ele sabe, né, qual polígono você quer? Seria justamente com a ideia, né, desse cursor aqui dentro, que você tem esse risco aqui dentro em laranja. Quando você move o seu cursor, você vai dizer para o ZBrush qual é a direção que você quer o seu bridge. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco para a direita, ele fez o bridge ali indo para a direita. Se eu coloco para cima, ele vai fazer o bridge entre esses dois polígonos aqui. E essa ideia, né, da elevação e linhas, né, ele funciona da seguinte maneira. Quando você clica e arrasta, você tem a opção de ir para a lateral e para cima. Então, quando você clica e arrasta e puxa para a lateral, você está mexendo na elevação desse bridge. Então, aqui a elevação. Se você coloca agora o mouse para cima, você vai mexer na quantidade de linhas. Se você coloca na diagonal, é a elevação junto com a quantidade de linhas. Então, sempre que você quiser decidir ali a elevação, vamos colocar aqui para o lado. E aqui agora eu quero adicionar esse tanto de linhas aqui. Então, aqui você tem, né, uma opção de escolher a quantidade, né, de linhas, de smooth ali que você quer no seu bridge. E a próxima opção seria Two Polys. Então, nesse caso, ele vai criar apenas um bridge entre dois polígonos, né, independente de onde eles estejam. Só que você percebe que agora ele não abriu a opção aqui embaixo para mim de modifiers. Então, isso significa que esse Two Polys é um bridge simples. Então, eu clico em um polígono, clico no outro, ele cria uma conexão para mim. Se eu clicar em um, clicar em outro e arrastar e tal o mouse, não tem diferença nenhuma. Ele não vai criar nenhuma linha extra, né, porque isso daqui funciona apenas quando você está com polígonos conectados. Isso eu estou falando de Face, né? Então, se você quiser fazer essa mesma função aqui dos conectados aqui e tal, com essa variação, né, de intensidade de linhas, você teria que utilizar o modo de Edge, né? Que aqui você tem a forma de fazer, né, entre dois buracos. Então, por exemplo, esse cara aqui teria que estar deletado. Vamos deletar esse cara aqui, deleta esse outro cara aqui. E agora sim, clica aqui, Bridge, Two Holes, clico na linha de cima, clico na próxima, cliquei, né? Estou segurando ainda aqui. Posso arrastar aqui que você vai poder decidir, né, a quantidade de linhas ou até mesmo a elevação, né? Se a gente deletar esses dois polígonos aqui de cima, pode fazer a elevação e também a resolução da sua malha. Mas voltando, né, aqui em Face, então você tem, né, a opção de Connected Polys e Two Polys. E dentro de Connected Polys, você tem várias outras opções aqui, né? Por exemplo, esse Bezier, Spline, Circle. Isso aqui é a forma como essa deformação que você cria, né, no seu bridge vai ficar no final. Então, por exemplo, eu vou criar aqui os polígonos extras. E aqui a gente vai poder ter uma ideia, né, de como que funciona cada uma dessas opções aqui. Então, uma coisa que é interessante aqui, eu posso colocar, por exemplo, aqui. Vamos fazer essa primeira com Bezier Curve. Então, cliquei aqui, né, puxei para o lado para decidir a altura, para cima e para baixo para decidir ali a resolução. E agora eu vou selecionar a próxima opção. Só que nesse caso, eu não vou fazer essa opção agora de clicar e arrastar, porque eu quero exatamente a mesma medida. Então, eu vou apenas dar um clique. Então, nesse caso, quando eu clico aqui nessa malha, ele vai fazer aqui para mim a mesma ideia, né, só que seguindo aqui a opção de Spline. E aqui a mesma coisa se eu selecionar em Circle, dá um clique. Então, cada uma delas agora você vai ver uma função diferente. Então, que a gente tem as funções, e olha só que cada uma delas tem uma ideia diferente. Só que as primeiras, né, essas 5 primeiras aqui, elas seguem o mesmo padrão, porque elas utilizam a ideia de curva, né, ou de Bezier ali para poder fazer esse formato aqui. Então, você não vai ter muita diferença, né? Por exemplo, aqui, esse círculo aqui que ele criou, foi baseado aqui na Spline. Se você estivesse utilizando aqui Spline, clicar e arrastar, você ia ter uma função muito parecida, né, com as outras. Então, você só tem, né, esse círculo aqui, esse meio círculo, se você clicar, né, der um clique aqui, para ele poder fazer essa função para você. No geral, a gente não chega a utilizar muita diferença, a gente não vê tanta diferença assim entre cada uma delas. Normalmente é mais a questão dos cantos, né? Você tem aqui esses round corners, small corners e tal. Então você tem, né, essas bordas aqui mais marcadas. E é interessante você testar elas para ver qual que se encaixa melhor aí no seu workflow, né? Porque às vezes você precisa de alguma coisa mais específica. E aí, ao invés de você fazer alguma coisa arredondada e ajustar na mão, né, para deixar ela mais quadrada, você pode selecionar, por exemplo, aqui a opção, né, Straight Line, e aí você vai ter uma coisa mais precisa ali. Então é legal você testar para poder
ver aí a melhor forma de utilizar. Agora embaixo aqui, né, você tem as opções dos modifiers. Então, por exemplo, você tem aqui algumas coisas que já estão pré-selecionadas. Isso aqui facilita na hora de você criar alguma coisa, mas também você pode em algum momento querer um valor específico, né, para algumas dessas bridges aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher aqui curva interativa ou resolução interativa, né, ou eu posso colocar alguma coisa específica. No caso aqui está 50, então quando eu clico aqui e puxo para a direita, você não vai ter mais a opção de levantar ele de uma forma interativa, né, porque ele já foi definido aqui que seria 50. E você pode escolher também o nível de resolução. No caso aqui tem 8, então cliquei e arrastei. Independente do movimento que eu faça, ele vai manter, né, esse valor específico para mim. Aqui embaixo você tem, né, Align to Normal ou Align to Tangent, que seria, né, para ele se alinhar à tangente do modelo ou a normal. Então nesse caso aqui, se eu pegar a conexão, ele está alinhado pela tangente. E eu clicar aqui e arrastar para a direita, você vai ver que ele está criando para mim uma ponta ali. E quando eu adiciono o polígono, ele começa, né, a entrar, porque ele está entendendo que seria a tangente. Então, como ele tem a curva, ele acaba passando uma por dentro da outra para poder adicionar a linha. Então, nesse caso, eu já não quero que ele seja alinhado pela tangente, sim pela normal. Então, que ele vai respeitar nessa distância e vai adicionar mais polígonos aí no meu bridge, seguindo aqui a ideia, né, do polígono, sem deixar que ele entre, né, uma parte dentro da outra. Aqui embaixo você tem, né, a variação de largura, então você tem widget, variable widget e constante widget. Isso aqui você não vai ver muita função quando você está trabalhando com um cubo, por exemplo. Então vamos colocar aqui uma esfera, então vou vir aqui em Initialize, clicar aqui em Quick Sphere. E agora quando você tem aqui essa opção aqui que tem uma curva, né, você percebe que ela é uma malha que não é perfeitamente reta. Então você está aqui com a variable, né, widget, então você tem uma variação ali de largura. Então isso significa que se eu passar aqui, ó, tá vendo que ele está deformando para mim, ele está fazendo aqui essa ponta um pouco menor do que ela realmente é, né, do que o início, né, você tem aqui ela um pouquinho maior. Então agora quando eu coloco, né, criar uma cópia aqui, então agora quando eu coloco essa constante aqui, widget constante, agora ele vai tentar marcar, né, vai deixar da mesma distância entre essas linhas aqui. Você vê que agora ela tem um tamanho similar, né. Isso aqui seria referente ao tamanho da borda do bevel, né, você tem aqui na largura do bevel. A nossa próxima opção seria aqui, né, essa opção não simétrica e simétrica. Isso aqui seria referente ao cálculo que ele faz quando você coloca o bridge, né? Ele não é tão visível quando você utiliza, por exemplo, uma forma que tem aqui, né, uma das partes retas, né? Então aqui no caso o cilindro você não vai ver tanta diferença e também o cubo você não vai ter tanta diferença, porque ele é reto aqui. Nesse caso, com a esfera, você já tem uma diferença aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar essa parte de cima aqui, eu vou colocar aqui em normal, né? Em normal, e cliquei e arrastei. Então, aqui eu estou utilizando a opção não simétrica, né? Ele fez aqui para mim, né, de uma forma parece ser simétrica. E aqui eu vou utilizar a opção simétrica. Então, eu vou fazer aqui, e aí ele deu uma deformada aqui. Isso aqui seria mais ou menos a ideia do cálculo. Então, no caso, né, quando eu coloco não simétrica, o que ele está tentando fazer é colocar cálculos diferentes para cada linha e assim você conseguir o seu bridge de uma forma similar em todas as edges, né? Quando você coloca simétrica, ele está fazendo exatamente o mesmo cálculo para todas as edges. E aí acaba distorcendo, né? Porque além de distância, você tem a direção, né? E tal. E isso aí tudo impacta aí na forma final do seu bridge. Então eu costumo utilizar sempre a opção não simétrica, porque ele vai fazer cálculos diferentes para cada edge. E aí você vai ter um bridge aqui um pouco mais preciso. A próxima opção você tem aqui embaixo esse Polygroups Rows e Polygroups Flat. Então quando você cria aqui o seu bridge, você está vendo que ele criou várias linhas aqui diferentes de polygrupos, né? Uma sim, uma não, tem ali uma cor diferente. Quando você coloca o flat, ele vai fazer todo mundo com o mesmo polygrupo. Então agora você não tem essa diferença. Só que é bom às vezes quando você quer selecionar ou fazer uma função, né, específica em cada polygrupo, né? Por exemplo, eu posso colocar o Polygroups Rows, e aqui agora, né, com o Extrude, posso colocar em Polygroup All, e aí eu posso extrudar apenas alguns polygrupos, né? Então isso aqui ajuda bastante na sua seleção. E a próxima opção, aqui na parte de baixo, seria esse Triquads, Triangle Size e Quad Size. Então você tem aqui, por exemplo, essa opção, né, que está selecionada Triangle Size. Isso aqui significa que ele vai criar, né, formas aqui nas suas laterais, e ele vai permitir o ZBrush criar triângulos, né? Então aqui do ponto central até a conexão das duas vértices, você tem um triângulo formado ali. Se você colocar a opção de Quad, quando você criar o seu bridge, você vai ter, né, um quad criado. Então isso significa que ele não vai conectar uma das linhas, ele vai manter aqui a ideia do quad, né? Então ele tem um formato de triângulo, né? Mas ele tem um vertex aqui que está solto, ó, você vendo? Cada linha aqui você tem um vertex solto, então isso aqui seria um quad que ele está criando nesse bridge. E a primeira opção aqui seria você colocar um loop, né? Então se eu selecionar esse cara, ele está com o número 1, né? Vamos aumentar aqui, por exemplo, para 50, 52. E quando eu colocar o meu bridge, ele vai fazer um loop aqui no meio, né? E esse
valor aqui que eu coloquei de 50, né, isso aqui tem referência à distância dele. Então, por exemplo, você viu que 50 ali está mais ou menos na metade aqui, né, do nosso bridge. Então, isso significa que seria como se fosse uma porcentagem, seria 50% aqui de distância, né, daqui do início até aqui o final, né. Então, de acordo com o valor que eu coloco, essa distância muda. Sempre tem que tomar cuidado, porque às vezes você está com o número 1 aqui, quando você cria, né, o seu bridge, você não vai visualizar esse polígono tão fácil, né, a não ser que você dê zoom, e aí ele tem uma linha aqui no meio. Isso aqui, se você ficar com ela ativa, pode dar algum problema na sua malha, você não vai saber o que é. Então é sempre interessante deixar aqui essa opção, né, de triângulos ou quad já selecionada antes do loop, porque se você deixar aqui esse cara como 1, pode ser que dê alguma deformação na malha aí. Então essas seriam as opções de face. E se você vier aqui agora em Edge, você tem outras opções aqui, algumas, né, similares a essas aqui que a gente tem em face. Como, por exemplo, né, aqui no início a gente já tem a mesma ideia aqui, né, do Bezier, de Curve, né, de Spline aqui em cima. Você tem tanto em Edge quanto em Face, né, então são as mesmas opções. E aqui embaixo, né, dos modificadores, você tem algumas coisas similares. Por exemplo, aqui em face você tem curva interativa e pode definir uma resolução específica. Já aqui em Edge você já não tem como definir uma resolução específica, mas ele pode te dar uma curvatura, né, otimizada, né, ou uma curvatura na metade. O que seria essa ideia? Por exemplo, eu vou criar aqui esses dois cubos, né, com o Ctrl, eu vou copiar eles aqui. E quando a gente fala de um bridge que é a partir de Edge, você sempre está falando, né, em Edge que estão sem um polígono no meio, né, então elas não estão conectadas através de um polígono. Então, para que isso funcione legal, é interessante você deletar uma face, porque se você fizer aqui diretamente o bridge, né, dessa linha aqui para essa linha, ele vai fazer, só que assim, você tem aqui, por exemplo, um problema bem comum no 3D, que seria esse Manifold Edges, né? O que seria Manifold Edges? É quando você tem, né, um polígono aqui com uma linha no meio, e dessa linha no meio sai uma outra face. Então isso aqui é um problema que você tem 3 faces se conectando, e isso aqui é bem ruim, porque você não consegue abrir malha direito e tal, pode dar alguns problemas na sua malha. Então sempre que você estiver trabalhando com Edge, pensa sempre que o polígono está deletado aqui no centro, e aí sim você consegue conectar essas edges perfeitamente. Então basicamente aqui em Edge você simplesmente, né, clica aqui e vai criar um polígono simples, né, entre essas duas conexões aqui, essas duas edges. Então clica numa edge, clica na outra e ele vai criar para você esse polígono. E você tem a opção aqui também de two holes, então seria, né, 2 buracos. Você tem 2 polígonos ali faltantes e ele vai completar para você. E seria, né, a mesma ideia do polígono conectado. Então você tem aqui uma edge, né, você clica na primeira, clica na segunda, mantém pressionado, você pode arrastar para criar o tipo de subdivisão aqui, né, de resolução da sua malha, isso para a esquerda, né? E se você for muito para a direita, ele vai apenas dar um cap na ponta. Então aqui ele fechou as duas linhas, e aí você pode, né, controlar aqui a altura, né, desse cap. Só que aí o que é legal, né, quando você tem essa opção de 2 buracos, você não necessariamente precisa que eles estejam um de frente para o outro, né? Você pode ter, por exemplo, um buraco aqui em cima, né, e outro aqui na parte de baixo. Então eu posso clicar aqui nessa linha de cima, clicar e arrastar nessa linha de baixo, e ele vai fazer para mim uma curva, né, tentando ali encontrar o melhor ângulo possível para fazer aí a conexão entre os 2 buracos. Então posso ter também um outro, ao invés daqui de baixo, posso ter aqui na frente, clico lá, clico aqui, e aí você tem um bridge, né, aqui entre esses 2 buracos. Então nessas opções aqui na parte de baixo, né, você tem aqui esse Interactive Curve, a curva otimizada, e metade da curva, seria um Half Curvature, né? Então aqui é referente à forma como a sua malha vai subir ou descer. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse interativo, eu posso escolher, né, a altura da minha curva. Eu posso fazer ela bem grande aqui, ou posso fazer ela bem pequena. Quando você coloca numa otimizada, ele não vai permitir você controlar, né, essa altura da curva. Então ele vai fazer já uma curva para você, e o que você vai fazer ele é apenas controlar a resolução da curva. Então você vê que aqui eu cliquei aqui, ele fez uma curva minimamente boa, né, para poder ajustar, né, a conexão entre esses 2 polígonos. E você colocar, né, se você colocar essa aqui Half Curvature, ele vai fazer uma curva pela metade, então ele vai ficar bem mais próximo ali do objeto, mas ainda assim ele vai tentar conectar para você. A resolução funciona a mesma coisa, né? Você pode ter uma resolução, uma curvatura interativa e uma resolução otimizada. Então aqui, por exemplo, ele vai manter a resolução, né? Eu posso clicar e arrastar, mas eu posso alterar a curvatura e ele vai manter para mim a resolução. Nesse caso você não tem a opção de dizer um número, né? Diferente lá dos polígonos, né? Mas ainda assim isso daqui já resolve bastante coisa. Não é tão necessário, né? Você definir um número tão específico de linhas. Mas caso você queira ainda assim deletar alguma linha, né, específica, você pode, por exemplo, aqui, vamos colocar uma curvatura otimizada, vou deixar resolução interativa e vou criar aqui esse modelo. Aí, por exemplo, se eu quiser deletar alguma linha daqui, eu posso utilizar a tecla Insert e com a tecla Alt eu venho deletando, né, as linhas que eu não quero mais
utilizar. Isso facilita bastante, ou se você quiser também, você pode inserir novas linhas, né? E assim ele vai seguindo para você a ideia ali do seu bridge. Aqui embaixo você tem a opção de polygroups, então você tem polygroups por colunas, por linhas, né, por rows, ou você tem ele flat. Quando você coloca em colunas, você vai ver que ele vai pegar aqui, né, esse modelo e vai fazer um polygroup diferente, baseado no ângulo ali do modelo. Então você tem aqui, ó, um polygroup para um lado e outro polygroup para o outro lado. E se você colocar em rows, você tem aqui um polygroups baseado nas linhas do modelo. Então você tem um monte de polygroups e você pode, né, executar aquela função baseada aqui, né, no extrude, por exemplo, com todos os polygroups e fazer um extrude ali num polygroup específico, né? Isso aqui é bem interessante para seleção. Ou você tem aqui a opção de flat e aí o seu bridge, né, vai ficar com o mesmo polygroup, né, para todo ele. Ou você tem aqui a opção de flat e aí o mesmo polygroup vai ser aplicado, né, em todo o seu bridge. Aqui embaixo a gente tem duas outras opções, que seria, né, o pivô, né, no centro do buraco, ou o pivô na linha que foi clicada. O que seria, para que serve isso? Aqui nessa face reta, a gente não vai conseguir ver muita diferença, né? Por exemplo, eu posso pôr aqui curva interativa, a gente não vai conseguir ver a curvatura dessa linha. Então, eu vou utilizar aqui um cilindro, vou colocar em Y, vou copiar esse cilindro aqui para a lateral, vamos deletar essa face aqui, e agora eu vou utilizar o bridge. Então, agora eu vou deixar aqui por padrão, né, do jeito que ele está aqui, vou clicar na primeira linha, clique e arrasto, e ele vai começar a fazer para mim uma curvatura aqui. Então eu vou diminuir um pouquinho de linha e fazer a curvatura ali. Legal. Agora eu vou salvar esse cara aqui, vou dar Ctrl Z e vou selecionar a próxima opção, que seria aqui pivô, né, em cima da linha clicada. Então agora eu clico na primeira linha, clico aqui na segunda linha, ele vai criar uma curva diferente para mim. Agora eu vou dar Ctrl Z, vou clicar agora na linha de trás, lá atrás, e vou clicar na outra linha de trás também. Então aqui você percebe, né, que ele tem uma diferença de curva, porque ele considerou o pivô em lugares diferentes. Por exemplo, aqui o pivô estava aqui no meio do polígono, né, que seria no meio do buraco, então ele fez um tipo de curva para mim. Aí na segunda opção, você lembra que eu cliquei na primeira linha aqui da frente e na segunda, então você vê que a curvatura dele agora foi mais, né, aberta aqui em cima, mais fechada aqui atrás, diferente daqui que ele estava bem proporcional, né? Essa parte agora está mais fechada. E aqui, quando eu cliquei na linha lá de trás, ele fez uma outra curvatura para mim. Então você vê que agora, por exemplo, se você comparar, né, essas três aqui, né, a parte que eu cliquei aqui atrás, ela ficou bem mais aberta aqui no meio, né? A parte que eu cliquei aqui na frente, ela ficou bem mais fechada aqui. Então assim, é uma diferença que muitas vezes não é assim algo que você vai fazer isso toda hora, mas em algum momento você pode precisar falar, poxa, eu queria que esse cara se alinhasse de uma outra forma, né? E aí você pode utilizar aqui a ideia, né, do pivô baseado na linha que você clicou ou no centro aqui, né, da onde ela saiu, no centro do buraco aqui do polígono. E já essa opção aqui de baixo, né, para você alinhar as linhas, né, esse Auto Edge ou Align, né, na linha clicada. Isso aqui funciona quando ele está tentando calcular aqui a ideia do seu bridge, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui mesmo uma do lado da outra e vou deixar aqui como Auto Align Edge. Então, cliquei aqui, cliquei na primeira, aí puxei, então ele fez para mim aqui um polígono certinho, né, seguindo ali, né, a curvatura. Beleza, então agora eu vou dar um Ctrl Z e vou fazer ao contrário. Eu vou colocar agora em linha clicada e agora eu vou clicar aqui nessa primeira linha e vou clicar aqui nessa segunda linha. Então você vê que ele manteve a mesma ideia, só que agora a gente pode clicar nessa primeira linha aqui, no lado esquerdo, vou clicar aqui no lado direito. Então você vê que ele fez uma curvatura aqui, ó. Você vê que ele alinhou ela baseada na linha, ele deu uma torção, né, porque ele entende. Por exemplo, se você tem aqui, né, um polígono, então aqui vamos colocar aqui um quadrado, você tem aqui um outro quadrado. A primeira linha que você clicou seria, né, essa daqui de baixo, aqui da direita. Quando você clica nela, ele já pega essa informação da direção que está a linha. Quando você clica na próxima, ele vai ajustar o polígono que vai sair daqui para a linha que você clicou. Então, se você clicar aqui nessa outra, né, que é paralela, né, essas duas linhas, então ele vai criar um polígono certinho para você. Agora, se você clicar nessa outra linha aqui, que não é, né, que está um pouco mais distante, é do outro lado do polígono, então ele vai fazer uma curvatura aqui para tentar compensar isso, né? Aí ele vai trocar o lado aqui da linha, ele vai torcer o polígono. Então isso aqui é baseado onde você clicar, é por isso que ele está torcido aqui no meio, né? Então eu posso fazer, por exemplo, aqui uma outra forma de clique. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa linha de baixo, mas eu quero que ele termine aqui na linha lateral. Então você vê que agora, tá vendo? Ele criou uma torção ali, trazendo, né, o polígono que está lá de trás, né, que seria o amarelo. Ele vai trazer aqui para a direita e assim sucessivamente. Então ele deu uma torcida ali de 90 graus. E assim ele vai mudando, né, de acordo com a linha final que você clicar. Então também isso aqui é bem interessante para você poder torcer, né, dar um twist aí no seu bridge, né? Isso aqui é bem interessante. Eu posso fazer até um polígono, né, em outro lugar aqui. Por exemplo, aqui na parte de baixo. Clico aqui em cima, clico aqui na linha de baixo e ele vai fazer uma torção aqui para mim. Isso aqui é bem legal de utilizar, pode ter bastante utilidade aí. Então essas seriam, né, as opções aqui de bridge, né, referente às edges. E lembrando que tudo que você fizer, você sempre tem a opção, né, de você dar um clique e ele repetir para você a sua função. Então,
Por exemplo, eu cliquei aqui nesse cara, cliquei aqui no segundo, defini que essa aqui seria a minha altura, né? E essa aqui seria a minha resolução. Agora que eu soltei o mouse, eu posso apenas clicar em um e clicar no próximo. Eu não preciso mais arrastar, ele vai sempre repetir aquela função para mim. Então, novamente, deleto essas faces, clico aqui, clico lá e ele vai fazer a função repetida para mim. Então sempre que você quiser guardar uma função, só clicar e arrastar uma vez e no próximo você apenas dá um clique e ele repete. Isso funciona para tudo, né? Tanto para extrude quanto para vertex, etc. E a nossa última ideia de bridge seria agora com a ideia do vertex, que é muito simples na verdade, como a gente tem a ideia que o bridge é para você conectar, né, alguma coisa na outra, né, um polígono no outro ou uma edge na outra. Então o vertex funciona da mesma maneira, né? Quando você coloca em vertex, pega o bridge, a primeira opção seria ring. Então se você clicar aqui em ring, então ele pegou todos os vértices, né, que está em volta, né, desse vértex central aqui e conectou eles. Isso aqui é bem básico, ele só pegou o vértex e conectou. E se você fizer isso aqui com a opção de 2 points, você pode, né, conectar algumas linhas aqui de forma mais precisa, né, onde você quiser que elas estejam conectadas. Aqui em 2 points você não tem nenhum tipo de modificador, porque é bem básico. Clica em um ponto e conecta no outro. E aqui no ring você tem umas opções, né, de crease ou polygrupos, né? Então quando você coloca aqui o ring, né, no seu vertex, você vê que ele faz um crease aqui na lateral, né? Então isso aqui você pode escolher, porque caso você queira dar uma subdivisão, essa parte vai ficar mais marcada, né, por causa do crease. Ou você pode escolher, né, sem o crease, e ele vai fazer para você só ali o polígono, sem marcar as bordas, né? E esse regroup seria referente, né, a você ter o polygroup. Então, no caso, quando você tem o regroup selecionado, ele vai fazer um polygroup ali onde foi conectado as linhas, ou sem o regroup ele vai apenas conectar os vértices sem adicionar nenhum tipo de grupo ali. E essa ideia funciona para qualquer vértex, né? Não precisa ser exatamente um vértex de key, não nada. Você clicou no vértex, ele já vai selecionar as edges e vai tentar conectar para você. Agora, uma forma interessante de você utilizar, por exemplo, o bevel e o bridge juntos seria aqui eu posso utilizar um cubo. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o bevel, está em 2 rows. Então posso pôr aqui um bevel na parte de cima. Posso deletar essa linha aqui do meio. E aqui eu vou selecionar, né, a ideia do tangente. Então, por exemplo, aqui ó, eu peguei a tangente, coloquei ali, aí agora eu tenho aqui, né, um polígono aqui com a lateral arredondada. Então, só que aí nesse caso ele criou aqui uma distorção, porque obviamente ele alinhou pela tangente, esse lado aqui está torto. Então, se eu quisesse colocar, né, um chamfer só nessa linha aqui, sem afetar o restante do modelo, aí eu já teria que utilizar uma outra opção, que não seria, né, por exemplo, aqui o bevel, mas que funcionaria de uma forma similar. Então, vou adicionar uma edge aqui com um insert, adiciono aqui uma edge. Outra na parte de cima, segurando o Alt eu deleto esse cara, então você vê que eu já criei aqui um chamfer, né, uma ideia de bevel. Vou deletar também essa linha do meio. Agora para eu poder fazer, né, esse canto aqui arredondado, eu vou ter que adicionar uma linha aqui no meio, porque eu vou dar um bridge em polys conectados. Então nesse caso agora quando eu der o bridge, né, posso controlar aqui, né, o quão arredondado ele vai ser. Então isso aqui ajuda bastante aí, né, você vai ter que utilizar às vezes outros meios, né, para conseguir um resultado desse tipo, né. Então isso aqui não é tão óbvio assim você poder usar só o bridge ou só o bevel, né? Você vai ter que testar outras ferramentas para tentar atingir, né, o que você precisa. Então essas seriam, né, as opções que você tem do bridge. É sempre interessante você testar a ferramenta, né, e outras formas de fazer a mesma coisa, como a gente viu não só nesse vídeo, mas no vídeo anterior. Existem várias formas de você fazer a mesma coisa, né, conseguir o mesmo resultado. Então não convém você ficar preso, né, a uma função, né. Às vezes, por exemplo, você tem aí em outro software uma função que faz uma coisa e você usa ela só para aquilo. E aqui no ZBrush você pode usar essa função para diversas outras coisas, né, para conseguir resultados aí, às vezes que você nem imagina que existe se você não testar a ferramenta, né? Então essas seriam as opções de bridge, espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.